seu coração. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. A paz do Senhor, meus irmãos. Neste dia, nós estamos aqui para mais um vídeo. Nós vamos estar iniciando hoje uma playlist de vídeos onde nós vamos falar sobre espiritualidade do cristão, onde nós vamos falar sobre intimidade com o Espírito Santo de Deus. Gostaria desde já de pedir você para se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, curtir se você gostar da mensagem, deixe o seu amém, compartilhe para alguém, uma pessoa que você deseja abençoar. Dessa forma você vai estar nos abençoando e abençoando alguém. Amém? Vamos para a palavra. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 11 até o versículo de número 14, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Este texto que vem falando sobre espiritualidade, sobre nós sermos vivificados pelo Espírito de Deus, que vem falando sobre os que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente os filhos de Deus. Para nós entendermos de que a nossa vida espiritual é o ponto de partida, é o ponto principal da vida cristã com o Senhor. Nós muitas das vezes não compreendemos e entendemos isso, de que para que nós venhamos ser verdadeiramente filhos de Deus, nós necessitamos de termos uma vida espiritual ativa, de termos uma vida de intimidade e relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aqui, Paulo ele vem relatando e afirmando de que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou de que aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como assim? Nós muitas das vezes ignoramos esse versículo, muitas das vezes ignoramos essa palavra e achamos que nós verdadeiramente somos filhos de Deus e servos do Senhor, mas vivemos a nossa vida de qualquer maneira. Nós, como cristãos, precisamos entender e compreender que a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, a nossa vida, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Lá em João, capítulo de número 5, em João, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus Cristo estava tendo um diálogo com Nicodemos, e Nicodemos vai questionar Jesus sobre algumas coisas, sobre os sinais e prodígios que Jesus Cristo fazia. E aqui Jesus ele vai explicar, vai falar, conversar com Nicodemos sobre alguns aspectos dos prodígios, dos milagres e da vida espiritual. E Jesus Cristo olha para Nicodemos e vai dizer: olha, aquele que não nascer da água e aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, não pode ser participante do reino de Deus. Para nós verdadeiramente sermos servos do Senhor, para nós verdadeiramente
seguirmos a Jesus, nós precisamos ter uma vida espiritual, precisamos ter contato com o Espírito Santo de Deus, uma vida espiritual ativa. Aqui Jesus Cristo esclarece e afirma, junto com o texto de Paulo, podemos dizer assim: para nós verdadeiramente vermos o reino de Deus, para nós sermos participantes da presença de Deus, para nós sermos participantes da salvação, nós precisamos nascer da água e nascer do Espírito. Ou seja, nós deixamos de ser simplesmente um ser carnal para agora sermos um ser espiritual. Ainda diz mais aqui no Evangelho de João, lá no capítulo de número 4, versículo de número 23, se eu não me engano, para nós entendermos que para nós termos verdadeiramente um contato com Deus, nós precisamos ser espirituais, nós precisamos ser espírito. João capítulo de número 4, versículo de número 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então aqui Jesus Cristo ele vai afirmar para a mulher samaritana de que para adorar ao Senhor Jesus Cristo, que para adorar a Deus, né, é preciso que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, até a adoração, para ser entregue ao nosso Deus, nós precisamos estar em espírito, nós precisamos viver em espírito. Muitas das vezes nós não compreendemos isso. Pastor, eu ainda não estou entendendo, não estou pegando o ritmo. Como eu disse, esse é um vídeo de uma playlist de vídeos que nós vamos vir por aí falando sobre espiritualidade, falando sobre uma vida com Deus, uma vida cristã espiritual, porque nós cristãos precisamos ter essa vida de intimidade, de espiritualidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Para nós entendermos e compreendermos, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aí sim somos filhos de Deus. Se nós verdadeiramente nascemos do Espírito de Deus ou nascemos do Espírito, aí então sim nós podemos ver o reino de Deus. Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22, Paulo ele vai dizer o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, versículo 23, para acrescentar, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que Paulo estava dizendo aqui? Que Jesus Cristo pregado numa cruz, para o homem carnal, para o grego, que era um homem carnal e que buscava sabedoria, para ele era loucura, era escândalo. Para o judeu, que esperava um herói, que esperava um Cristo que viria para salvar ele, para salvar a nação de Israel, através da guerra, para o judeu, era loucura. O Cristo crucificado, morrer em uma cruz e nós sermos salvos. E para o grego, com toda a sua sabedoria e toda a sua inteligência, era loucura. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Para nós compreendermos verdadeiramente, termos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos olhar em um âmbito espiritual. E como vamos olhar em um âmbito espiritual se nós somos carnais? Nós precisamos ser espirituais. Paulo ainda vai acrescentar mais algumas coisas no capítulo de número 2, no versículo de número 14 ao 16. Paulo ele vai dizer o seguinte: 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, para complementar os versos que nós lemos agora no capítulo 1. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo aqui, ele vai anunciar e vai dizer claramente, não sei se vocês estão ouvindo, mas passou um carro de som agora, justamente na hora da gravação. Só aguardar um momentinho, eu faço um corte. Agora já foi.
Paulo ele estava dizendo que o homem natural, ele não discerne as coisas que vêm do Senhor. Mas o homem espiritual discerne bem e de ninguém é discernido. Né? Para complementar Jesus Cristo lá em João capítulo 3, que nós já lemos uma referência de lá, o versículo 5, Jesus Cristo ele vai dizer de que o Espírito Santo de Deus, ele vem de onde ele quer e ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Né? Ou seja, para o homem natural, para o homem carnal, ele não consegue compreender, mas o homem espiritual, ele compreende os mistérios de Deus, ele compreende a Deus e ele consegue viver num relacionamento com Deus, porque ele nasceu de novo da água e do Espírito e agora ele é uma nova criatura. Este vídeo e estes vídeos que vão vir pela frente são vídeos para nós compreendermos a vida espiritual cristã que nós precisamos ter. Né? Ele serve principalmente para pessoas que estão agora aceitando ao Senhor Jesus Cristo, se convertendo e caminhando em novos passos, mas também serve para você que muitas das vezes se encontra em um momento de frieza espiritual e se encontra perdido e não consegue mais ter aquele contato com o Espírito Santo de Deus, não consegue ter mais aquele contato com Deus. Esse vídeo, esse estudo que nós vamos estar deixando aqui no canal do YouTube com uma sequência de vídeos serve para isso, para que nós venhamos compreender de que para nós sermos verdadeiros cristãos nós precisamos verdadeiramente ter um contato com o Espírito Santo de Deus. O capítulo 8 de Romanos, que nós lemos aqui alguns versículos, é um capítulo bastante interessante para quem tem interesse na vida espiritual com Deus, onde nós vamos compreender e entender que é necessário nós mortificarmos a nossa carne e vivificarmos o nosso espírito. Mas ao longo dessa sequência de vídeo nós vamos compreender isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixa o seu amém, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo, né, que você deseja abençoar. Fique na paz, Deus abençoe, até mais.